Amém, GP? Glória a Deus. Bom, confesso que fica um pouco difícil de pregar, né? Depois de duas poderosas palavras, né? Então, tenham misericórdia da minha vida aí. Amém? Quando eu estava orando do Senhor, né? Pela GP Single, e confesso que foi um pouco difícil, né, de entender o que Deus queria falar essa noite, o que Deus queria falar no meu e no seu coração. E pela graça dele, ele deu esses temas, né, que vocês acabaram de ouvir, as duas pregações, e agora tem mais um tema. E esse tema em específico, né, Deus ele falou no coração da Amanda, minha esposa. E quando ela trouxe isso para mim, a gente estava numa série de mensagens, né, que é Vencendo as Batalhas Internas, e ela até tinha perguntado para mim, falou, viu, até quando que vai essa mensagem, né? Porque tem um pouco a ver de uma batalha que nós travamos dentro da nossa família. E aí eu falei, não sei quando vai acabar, né? E aí logo na próxima GP acabou. E aí eu senti do Senhor que era para trazer essa mensagem essa noite. Então, o Senhor, Ele quer continuar nos curando. E dessa vez é dentro da nossa família, da nossa área familiar. E o tema da palavra é saia de casa curado. Amém? Saia de casa curado. Então, quando nós olhamos para o ambiente em que nós estamos, para a família, né, no qual nós estamos, a casa em que vivemos, o trabalho que nós temos, os lugares em que frequentamos, isso acaba definindo um pouco quem eu sou. Mas isso não está certo. Porque os ambientes em que eu estou, eu vou me alimentando de algo. Se eu estou na GP, se eu estou na igreja, eu estou propício a me alimentar do quê? Da palavra do Senhor. Eu estou exposto à glória de Deus, à presença de Deus, e por isso eu tendo a ser uma pessoa espiritual. Agora, se eu estou num ambiente em que há brigas, se eu estou num ambiente que há fofocas, se eu estou num ambiente que a mentira reina, eu estou propício, por estar exposto àquele ambiente, por estar sendo alimentado com aquilo, eu estou propício a me tornar algo parecido com aquilo. Mas Deus nos chama para ser diferença, independente da onde nós estamos. Deus nos chama para ser diferentes e para refletir o caráter dele aonde nós estamos. E agora, quando nós estamos falando de família, é o ambiente em que nós temos mais contato. É com a pessoa que nós moramos, é com os nossos pais, é com os nossos irmãos. Eu mesmo, dividi quarto com meu irmão enquanto eu morava com a minha mãe. Então, eu estava ali exposto, estava junto com ele ali. E aí eu aprendia coisas com ele e ele aprendia coisas comigo. Então, quando nós estamos falando dentro da nossa família, se vocês puderem soltar um padzinho aí, tá dando eco minha voz aqui. Amém? Então, quando nós estamos na família, nós somos criados de formas diferentes. A minha mãe não é igual à mãe do Felipe. O meu pai não é igual ao pai do Fábio. E assim por diante. Nós estamos em ambientes diferentes, pessoas diferentes, caráteres diferentes, personalidades diferentes. E muitas vezes isso acaba gerando algo dentro dos nossos corações, dentro da nossa personalidade, acaba moldando qual é e qual vai ser o meu caráter.
Por isso que a extrema importância, como foi dito aqui, de a família ser uma representação da figura da Trindade. Mas, na realidade, nós sabemos que isso é difícil. E que eu e talvez você não viveu isso na sua família. Ou não está vivendo isso na sua família. Quando eu olho para o meu histórico familiar, e quando eu olho para o histórico familiar da minha esposa, eu cresci com os pais separados. Então, quando eu era muito pequeno, ainda, os meus pais decidiram pelo divórcio. A minha esposa também cresceu com os pais separados. O pai dela passou por um período difícil com o álcool, teve câncer e graças a Deus ele foi curado. Hoje ele está liberto do álcool. Mas a minha esposa cresceu vendo o pai dela nervoso porque estava alterado com o álcool. Então, como que eu posso ver Deus nesse ambiente? Talvez essa é a sua pergunta hoje. Nossa, o Felipe trouxe algo de Deus poderoso, mas a realidade dentro da minha casa ela é diferente. Não é isso que eu vivo. O que vai ser de mim? E aí, isso começa a gerar feridas. Isso começa a gerar dores. Coisas que Deus precisa atuar, que o Espírito Santo precisa atuar e curar, para que realmente a família que eu venha constituir venha a ser de acordo com a figura do Senhor, de acordo com aquilo que Ele planejou, de acordo com aquilo que Ele tem. E passando aqui para o primeiro tópico da mensagem, para eu sair de casa curado, para eu ser curado, primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha mentalidade. Não precisam abrir, mas eu vou ler aqui Êxodo 14, do 10 ao 14, na NVI. A palavra de Deus fala assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos deixou para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondendo ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Aqui nós nos deparamos com o povo de Israel, que viveu cerca de 400 anos no Egito, e um povo que era escravo. Um povo que por tanto tempo estava exposto à escravidão, ao ambiente de escravidão, que se tornou escravo e que começou a pensar como escravo. O que eu disse no início da mensagem? O ambiente tornando, moldando o caráter do povo. O ambiente agindo, influenciando na mentalidade do povo. Um povo que Deus levanta um líder e fala: agora
vocês serão libertos, vocês tomarão posse de uma nova terra, mas na primeira situação difícil em que eles se encontravam, qual que foi a resolução? O que foi o pensamento? Faltou túmulos lá no Egito? É preferível que ficássemos lá e morrêssemos como escravos. Quando nós não temos a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar moldada pelo Senhor e sim pelos ambientes em que nós estamos, nós não conseguimos enfrentar os problemas. Nós não conseguimos mudar a forma de pensar. E o Senhor quer essa noite trazer isso para nós, que nós venhamos tirar tudo aquilo que nós fomos alimentados ou que nós temos sido alimentados dentro, muitas vezes, da nossa casa, olhando figuras que não refletem aquilo que a palavra de Deus diz. Então o Senhor quer mudar essa mentalidade hoje na minha e na sua vida. Por quê? Porque quando eu for constituir a minha família, quando eu for tomar posse da terra prometida, igual estava para o povo, eu não vou pensar como os meus pais faziam. Eu não vou pensar como outras pessoas faziam, mas eu vou buscar a voz de Deus. Eu vou procurar buscar os conselhos do Senhor, para que eu não venha falar assim, não, era melhor que eu nem saísse de casa. Era melhor que eu continuasse morando com a minha mãe, estava tranquilo lá, não precisava pagar muita coisa, estava sendo sustentado, meus pais, tranquilo. Quando nós não temos a nossa mentalidade mudada, é essa atitude que nós temos. E talvez você fale assim, poxa, mas eu já estou num relacionamento, talvez já estou casado e eu ainda não mudei minha mentalidade. Há tempo ainda, meu querido. Há tempo. Agora eu estou trazendo aqui para grande parte das pessoas que ainda são solteiros. Você está tendo o privilégio, a oportunidade de começar diferente. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Amém? Deus está dando a oportunidade. Hoje vocês estão recebendo palavras do Senhor para constituir uma família saudável. Então vocês têm que se sentir privilegiados. Talvez o meu pai e a minha mãe não tiveram essa oportunidade. Talvez os seus pais não tiveram essa oportunidade. Mas você está tendo. E o que a Bíblia fala? Que a quem muito é dado, muito será cobrado. Você tem o conhecimento, meu querido. Não tem como você tampar o ouvido aqui. Você já está aqui hoje, você está ouvindo. Deus está te alertando. E o que eu vou fazer com o que eu tenho aprendido? O que eu vou fazer com a palavra que tem sido semeada na minha vida? Será que ela vai frutificar? Ou será que eu vou descartar? Ah não, isso é muito pesado, isso é muito forte, eu não quero. Nós precisamos entender que Deus está nos privilegiando. Deus está nos dando uma oportunidade de fazer diferente. Talvez você chorou muitas vezes porque dentro da sua família não era da forma que você pensava, da forma que você queria. Ter um pai presente, ter uma mãe presente, uma mãe que te ama de verdade. Talvez você não tenha vivido isso. Mas eu digo a você, você tem a oportunidade de fazer diferente.
você tem oportunidade de proporcionar isso à tua família. Então, agarre isso. Viva isso. E o que o mundo diz, né, quando nós falamos sobre casamento? O que o mundo fala, que muitas vezes isso entra na nossa mente? Nós já ouvimos algumas coisas aqui. Vamos lá, algumas coisas que eu anotei aqui. Não, porque a idade do sucesso é 30 anos. Quando você chegar nos 30, aí, né, Fábio? Quando você chegar nos 30, aí é top, porque, nossa, aí você vai estar bem estabilizado, você vai ter a sua casa, você vai ter o seu carro. Muitas vezes Amém, Fábio? Muitas vezes eu ouvi isso. Não, porque... você tem 20 e poucos anos ainda, calma, a idade dos 30 vai chegar ainda, a idade do sucesso. E às vezes a gente começa a tomar isso como verdade. Uma outra mentira que eu escutei, não, porque você está se formando em engenharia? É? Ah, tá. Para você virar engenheiro? Calma, nem cheguei aí ainda. Para você virar engenheiro, no mínimo... uns 10 anos aí de empresa, para mais. Se não, você vai virar Uber. Não desmerecendo, tá? Mas eu estudei para algo. Então eu quero praticar aquilo. Mas é o que eu ouvia. Quais são as mentiras que o mundo tem contado para você? Quais são as mentiras? Nós ouvimos muitas vezes coisas como essas. Ah, casar agora? Que isso? Vai curtir sua vida primeiro. É o que eu mais ouvia. Semana, dia 12, no dia dos namorados, eu completei 3 anos de casado. A minha mulher maravilhosa que está lá atrás no projetor. E... quando eu trouxe a notícia dentro do meu trabalho, que com 22 anos eu iria casar, os caras ficaram loucos. Você tá maluco? Que isso? Vai aproveitar, vai curtir a vida, vai... São mentiras que o mundo vai nos falando. Casamento? Que isso? O Fábio falou aqui um exemplo que ele ouviu. E será que você tem deixado isso entrar dentro do seu coração? Por isso que nós precisamos de uma mudança na nossa mente. O mundo está pregando contra. O mundo está pregando ao contrário do que a palavra de Deus fala. O mundo está mostrando algo totalmente fora do que a palavra de Deus fala. E será que eu e você tem tomado isso como verdade? Outra mentira aqui. Pra que sair de casa? Do meu conforto, eu vou ter que aturar outra pessoa, vou ter que me esforçar para agradar outra pessoa. Que isso? Vou ficar de boa aqui na casa da mamãe. Mamãe cuida de mim, faz o meu prato, faz a minha comidinha. Misericórdia, né? A palavra de Deus fala, 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui está a chave. Pega todos esses pensamentos, pega tudo isso que tem te alimentado, pega tudo isso que você está vivendo. Fala assim, ó,
está cativo na cruz. Está cativo na cruz de Cristo. Não é verdade isso. A minha família vai ser bem-sucedida. Eu vou fazer diferente. Comigo vai ser diferente. O Espírito Santo está comigo. Deus vai me prosperar. Deus vai fazer. Deus vai abrir as portas. Leve todo o pensamento cativo e obediente a Deus, ao Senhor. Nós temos isso. Nós podemos fazer isso. Pegue todo esse lixo que você tem ouvido, que você tem visto, que você tem presenciado e leve diante de Cristo. É dessa forma que Ele vai fazer diferente na minha e na sua vida. Deus, Ele quer nos curar. Deus quer tirar toda a raiz de iniquidade dentro dos nossos corações, para que nós possamos aproveitar e viver o plano dEle para as nossas vidas. Além, de tudo que nós já falamos no GP Single 1, se pode dizer assim, primeiro, das maturidades que nós precisamos, espiritual, financeira, emocional, ministerial. Amém? Quantos lembram que nós falamos sobre isso? Nós precisamos também mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos que o Senhor faça uma obra e que aquilo que nós vivemos, que não foi bom, descarte. Talvez você tenha o privilégio de ter os pais presentes, de um pai e uma mãe, homens de Deus, mulheres de Deus. Olha, se sinta privilegiado, de verdade. Eu participei de um casamento e antes eles fizeram, não sei o que foi em específico lá, mas teve um momento lá, acho que foi chá de cozinha. E aí, no final, os noivos que estavam prestes a casar, eles chamaram os pais. E ambos, o pai e a mãe, frequentavam a igreja, eram ativos na igreja, eram homens e mulheres de Deus, pelo que deu para perceber. E aí eles homenagearam os pais deles. Cara, que fera isso. Se você tem essa oportunidade, faça isso. Como eu queria ter essa oportunidade. Mas eu e você podemos fazer diferente. Eu e você podemos fazer diferente. Romanos 8:17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. A palavra de Deus fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, nós somos herdeiros. Então talvez você fale: nossa, mas Deus tem tudo isso para mim. Eu não sou digno de receber tudo isso, essas bênçãos, tudo isso que eu ouvi aqui sobre família. Eu não sou digno. Mas se você é filho, você já tem direito. Eu não sou digno, você não é digno. Nunca nós seremos dignos. Não importa o que nós vamos fazer, não importa o que eu faça. Eu não tenho como receber isso, por mérito. Não, eu fiz. Não tem como. Deus, Ele simplesmente fala assim, você quer se tornar filho? Eu quero. Então receba as bênçãos. Então receba tudo isso. Tire
isso da sua mente, que você não merece, que não, eu já passei por um relacionamento e deu tudo errado e não deu certo, eu quebrei a cara. Tire isso da sua mente. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele nos ama como filhos. E como filho, o Pai sempre vai querer o bem. O Pai sempre vai entregar as bênçãos. O Pai sempre vai fazer algo para agradar o Filho. Então receba essa verdade essa noite. Receba. Por mais que você teve vários relacionamentos, ou algum relacionamento que não deu certo, o Espírito Santo está falando assim: que você é digno, todo mundo já sabe, você sabe, eu sei, mas se você decidiu ser filho, você tem direito, você vai ter sucesso, eu vou te abençoar, amém? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, amém? E aí foi isso que aconteceu com o povo do Egito. Lá em Josué 5:9, depois de tanto tempo que eles entenderam isso, então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Deus precisou remover isso do povo de Israel. O povo ficou lá, rodando no deserto, rodando, e vai, e não acontece, e vai, e não chega na terra. A gente não precisa fazer dessa forma. Deus já está querendo remover essa mentalidade mundana da minha e da sua vida. E nós podemos começar direito. Nós podemos começar pensando com a mente cativa a Cristo. Amém? Próximo ponto. Nós precisamos ser completos no Senhor. Salmos 41. Meu Deus, o tempo voa. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Depositei toda a minha esperança. Tudo que eu tenho, depositei no Senhor. Tudo que eu sou, depositei no Senhor. Não no meu namorado, na minha namorada, no meu cônjuge. Tudo que eu tenho, depositei no Senhor. Não no meu pai, não na minha mãe, não no meu amigo. Tudo que tenho, depositei no Senhor. Alguém que entendeu que Deus é o suficiente. Alguém que entendeu que Deus supre tudo. Alguém que entendeu que as minhas carências que eu e você nós temos, depositei no Senhor e Ele supriu. Tudo, a falta, a perda, o fracasso, depositei no Senhor. Ele me ouviu, Ele me curou e Ele me fez completo. O erro, muitas vezes, meu e seu, é depositar confiança, é depositar a minha e a sua expectativa na pessoa que eu irei me relacionar, no meu amigo, nos meus pais. Não podemos. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor, porque Ele é o único que não falha. Ele é o único que vai fazer todas as coisas para nós. Ele é o único que pode curar o meu e o seu coração. Quando nós entendemos isso, quando você entender isso, você pode entrar num relacionamento. Não queira entrar num relacionamento esperando que a pessoa que você está se relacionando vai ser aquela que vai resolver tudo para você. Não, porque a minha carência, ela vai suprir. A falta de amor que o meu pai não me deu,
a pessoa vai suprir. A falta de uma mãe presente, a pessoa vai suprir. E por isso que muitas vezes nós temos problemas com os nossos relacionamentos. A gente acha que a nossa esperança, aquilo que nós temos de carência, nós podemos sugar de uma pessoa. Nós não podemos agir dessa forma. Você vai estar criando uma expectativa que não vai ser suprida. Sabe? Identifique as suas carências. Eu fiz isso. Identifique as áreas que você precisa ser curado e leve aos pés da cruz. Esse é o momento. Leve aos pés da cruz. Jesus já supriu tudo. Ele quer curar a minha vida. Ele quer curar a sua vida. Receba isso. Tome posse dessa cura. Nós podemos depositar, nós podemos nos achegar ao trono da graça e dizer assim, ó, leva isso, Senhor. Supre isso, Senhor. Antes de entrar num relacionamento. Faça isso. Seja completo no Senhor. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você tem alguma dúvida lendo esse versículo? Deus nos ama. Deus nos ama. Ele enviou o que era de melhor para Ele. Para morrer por mim e por você. Ainda quando nós éramos carentes, ou quando ainda somos carentes. Ele enviou o melhor que Ele tem. Alguém pode fazer isso por você? Além dele, que já fez? Então tome posse disso. Tome posse dessa cura. Entregue isso ao Senhor. E aí, às vezes, a gente faz algumas afirmações erradas, né? Não, eu não aguento mais essa casa aqui. É, muita gritaria. O pessoal briga demais aqui. Eu quero sair fora o quanto antes. Não, eu não aguento mais. Eu quero ir embora. Eu quero arrumar alguém para casar, porque, pelo amor de Deus, aqui eu não aguento mais. Errado. Porque é uma carência. Ah, não, porque meus pais não, né, eu tenho que ficar ajudando aqui em casa, eu tenho que pagar as contas aqui. Vou sair morar sozinho mesmo, porque eu me viro, já que eu tenho que pagar tudo mesmo, eu toco minha vida ali, sabe? Egoísmo. Sabe, casamento ele não é uma válvula de escape para você fugir de onde você tá. Não, porque quando eu casar vai ficar melhor. Não, quando eu casar, vai ser outra vida. Mas o pensamento até, casei e tal, tem que ser bom. Mas a intenção do coração, ela tá errada. Não é uma válvula de escape. Não é algo que eu vou fugir porque eu não aguento estar no ambiente que eu estou hoje. Seja completo no Senhor, porque o Senhor faz com que eu e você sejamos completos, independente do lugar que nós estamos. O que aconteceu com José? José foi um cara que passou por vários lugares, né? José, vendido como escravo. Alguém ouviu ele falando, não, porque não tá tão bom, né? Eu preciso arrumar uma esposa, né? Para melhorar o negócio. José, dentro da casa de Potifar. O cara dava o melhor dele. O cara era completo. A casa prosperou. José na prisão. Poxa, aqui tá ruim, né? Tem isso na Bíblia?
José era próspero em tudo quanto fazia, porque ele era um homem completo no Senhor. Ele sabia a identidade dele. Ele sabia quem ele era, para que Deus tinha chamado ele. Ele já tinha uma palavra do Senhor. E ele se apegou firme naquela palavra. Hoje o Senhor está lançando várias palavras para vocês. Será que você vai se apegar a isso e vai falar assim, ó, vai ser diferente. Eu vou mudar a minha mente e eu vou ser completo no Senhor. Nós temos a oportunidade. Último ponto. Deus pode fazer diferente. Basta eu querer. Basta você querer. Deus pode fazer diferente, amém? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não precisam me responder, mas responda no seu coração. Tanto quem é casado, quem namora, quem é noivo, enfim, quem é solteiro. Quanto tempo você tem estudado, você tem lido, você tem aprendido sobre o casamento? Quanto tempo? Se você quer uma profissão, o que você tem que fazer? Vou falar no meu caso que eu posso responder certo para vocês. Se você quer ser um engenheiro, o que você tem que fazer? Estudar, no mínimo, 5 anos, uma graduação, uma faculdade de 5 anos. Pouco? 5 anos. Agora, eu quero ter um casamento abençoado, cheio da presença de Deus. Quanto tempo você tem estudado, lido, meditado, orado sobre isso? Eu estou casado, mas eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou aprendendo sobre isso. O nosso erro é achar que eu vi 3 palavras lá no GP Single e ó, meu casamento agora é sucesso. Tá top, agora eu tô pronto e pode vir, Satanás. Vou botar você para correr, que aqui é o meu lar, eu sou o sacerdote. Poxa, meu querido. Quanto tempo você tem estudado para isso? Quanto tempo você tem se dedicado a isso? Gente, é um aprendizado. E ainda mais se você não teve uma referência dentro de casa, como que você vai fazer? Você tem que ir atrás da informação, você tem que buscar a palavra de Deus, você tem que buscar um direcionamento do Espírito Santo. Exige tempo, exige recurso, exige que eu gaste algo para isso. É o que o Fábio comentou aqui. Paulo fala que, se possível, né, se você tem esse chamado, se você tem essa vocação, se dedique completamente ao Senhor. Mas se você tem a família, você vai ter que se dedicar a ela. Você vai ter que entregar o seu tempo. Você vai ter que cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. E um ponto que eu queria ler aqui com vocês, Provérbios 24, do 3 ao 4. A palavra fala assim, ó. Com a sabedoria se constrói uma casa. Diga, sabedoria. Com discernimento ela se consolida. Diga, discernimento. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Diga, conhecimento. Aqui nós falamos 3 coisas que a palavra de Deus nos dá para nós termos uma casa bem-sucedida: sabedoria, discernimento e conhecimento. O que a palavra de Deus fala sobre sabedoria? A sabedoria em Provérbios 1, ela é personificada. Quando o autor de Provérbios escreve Provérbios 1, ele se refere à sabedoria como uma pessoa. E o que a palavra de Deus fala sobre sabedoria? Que aquele que tem falta, que
Peça a Deus. Quando nós falamos sobre discernimento, discernimento é algo que nós temos que pedir para Deus. E conhecimento é o que? É algo que nós precisamos buscar na palavra dele. O final de tudo é que nós precisamos buscar o Senhor. É somente com o direcionamento dele, é somente com a sabedoria que ele nos dá, é somente com o discernimento, a capacidade de eu poder discernir o bem e o mal, a capacidade de eu tomar uma decisão numa situação difícil dentro de casa, é só buscando o Senhor, buscando a graça dele, fazendo com que ele entregue isso a mim. Nós precisamos buscar o Senhor. Uma família bem-sucedida depende do que o homem e do que uma mulher, o quanto que eles buscam ao Senhor, o quanto que eles convidam Jesus a estar com eles. Porque quando Jesus está, não falta vinho. Quando Jesus está, não falta provisão. Quando Jesus está, milagres acontecem. Quando Jesus está, as promessas que nós ouvimos aqui sobre a palavra, sobre a família, que são especiais, elas se tornam realidade nas nossas vidas. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé.